Leitura do livro da sabedoria. Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lã. Amei-a mais que a saúde e a beleza, quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Ensina-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-nos até quando tardarei. Tende piedade e compaixão de vosso servo. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Manifestai a vossa honra, vosso servo, e a seus filhos revelai a vossa glória, e a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Leitura da Carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e médulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom?
Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ver isso e perguntavam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim, do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante essa vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindo a essa missa. Podemos nos assentar. Celebramos hoje 28º domingo do tempo comum. Mais uma vez agradeço ontem a nossa solenidade, tanto a parte da manhã, a missa das crianças, como a parte da noite também, a missa com o terço luminoso, a procissão luminosa, desculpa. Foi muito importante a presença nossa na comunidade, para lembrar a nossa devoção, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa mãe, Nossa Senhora. E hoje, dia domingo, celebramos então essa missa, onde somos convidados a colocar a sabedoria de Deus acima de tudo. A sabedoria de Deus, como diz na primeira leitura, esse livro foi um dos últimos livros a ser escrito do Antigo Testamento. Ele fala da prudência e do espírito de sabedoria que devemos ter. Vocês podem ter muita coisa que são direitos de cada um: a família, o bem-estar, o trabalho, mas nunca esqueçam de pedir a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus vai revelar no coração de cada um de vocês aquilo que é de Deus e aquilo que é o propósito de cada um. Deus não tem nada contra aqueles que têm inteligência. A inteligência também vem dele. Mas eu sempre digo, a nossa inteligência conquistada através de nossos estudos, através das ciências, de nossas formações, por mais intelectuais que sejamos e procuramos ser, ela termina na morte. A sabedoria de Deus permanece para sempre. Então pega, por exemplo, essas pessoas que foram intelectuais da vida, que são muitos, filósofos, outros. É um outro historiador que comenta sobre eles. Mas, do outro lado, não se fala muito, a não ser quando você está estudando, e ali são citados. A sabedoria de Deus, ela vai do infinito, é sempre lembrada, porque é Deus, porque é Ele que nos dá, e nós necessitamos dessa sabedoria para primeiro nos conduzir o nosso coração até Deus,
a nossa vida até Deus. E depois dessa sabedoria, conduzir aquelas pessoas que Deus nos coloca para que nós tenhamos a responsabilidade de poder conduzi-los também a Deus. No caso do padre, os fiéis. No caso de vocês, os filhos, os netos. Por isso necessitamos dessa sabedoria. Porque essa sabedoria que vem de Deus, conquistada, ela é, queridos irmãos, como diz a leitura, a maior riqueza, o maior bem que nós podemos ter. Que não deixa também de fazer com que nós tenhamos os bens que vocês têm. Mas é o Evangelho, encontro da primeira leitura. O rico, ele tinha os bens. E mais ainda, a gente percebe na leitura do Evangelho que ele não era uma pessoa ruim. Quando ele aproxima de Jesus, bom mestre, o que eu posso fazer para conquistar a vida eterna? Sinal que ele não só estava pensando naquela vida. E Jesus disse: você conhece os mandamentos? E citou todos que vinham do Antigo Testamento, da lei mosaica que veio de Moisés. E ele conhecia, ele disse: olha, desde a juventude eu tenho observado, fui ensinado, orientado, e eu procuro viver. E Jesus olhou com muito amor para ele e disse: mas ainda falta alguma coisa. Vai, vende teus bens. Porque o bem que ele tinha, que era a riqueza material, olha, queridos irmãos, ele colocou acima da sabedoria de Deus. Era tudo para ele. Jesus não tem nada contra os ricos. Zaqueu era rico. Jesus não tem nada contra esses empresários que conquistaram a sua riqueza de forma honesta. Zaqueu não conquistou de forma honesta. Ele foi sincero com Jesus. Olha, Jesus, a partir de hoje, quando Jesus entrou na casa dele, eu não vou mais roubar, eu não vou mais tirar de uma forma desonesta, e ao contrário, tudo que eu ganhei eu vou dar aos pobres. Ele aceitou a proposta de Jesus, ele aceitou a sabedoria de Jesus. Mas esse jovem de hoje teve dificuldade, ele saiu triste, foi embora, porque ele era muito apegado à riqueza, porque ele era muito apegado aos bens, e esses bens que ele tinha estavam acima de Deus. É isso o Evangelho. Quando nós colocamos os nossos bens, quando nós colocamos as pessoas, porque no final do Evangelho Jesus vai dizer aos apóstolos, quando nós colocamos, queridos irmãos, o trabalho, o dinheiro acima de Deus, não tem valor nenhum. Tudo isso vai ficar, não vai nos dar a vida eterna. Aquele jovem queria a vida eterna, como nós também queremos, porque nós sabemos que essa vida é um processo, mas isso também não tira a nossa liberdade e o direito de sermos felizes aqui. Todos nós somos chamados por Deus para sermos felizes, bem-aventurados. Bem-aventurança significa felicidade. Aquele que é misericordioso, aquele que promove a paz, aquele que promove a justiça, aquele, queridos irmãos, que no seu coração coloca Deus acima de tudo. E aí no próprio Evangelho, esse jovem não compreendeu, mas os apóstolos compreenderam. Senhor, então quem entrará? Quem vai ganhar o reino de Deus? Para os homens, Jesus diz, é impossível, porque sem Deus, queridos irmãos, nós não vamos compreender que o que temos, o que nós somos, é maior.
é menor do que Deus. Com Deus nós compreenderemos que acima, que tudo que temos, que tudo que somos vem de Deus. Quando nós temos Deus na nossa vida, tudo que temos vem fruto dele, o trabalho, a saúde, as coisas materiais, tudo. E aí os apóstolos perguntaram: e nós, Senhor, que deixamos tudo, que nós ganharemos? 100 vezes mais, Jesus respondeu. E nós, que somos padres, deixamos de ter uma família, mas ganhamos uma família enorme, que é a comunidade, que é a nossa paróquia, que é os fiéis, que são os filhos de Deus. E todos nós ganhamos, sim, comprovações, Jesus diz, mas depois a vida eterna. Queridos irmãos, se fala um pouco da salvação. Os padres de hoje comentam um pouco sobre a vida eterna. E aí a maioria das pessoas ficam preocupadas só com essas vidas, fazendo as coisas só nessa vida. E se vem na igreja muitas vezes, é como esse jovem, vem porque fazia, porque a mãe pediu. Eu tenho observado, ele diz para Jesus, desde criança, ensinado pelos meus pais, mas ainda ele fazia. E às vezes nós também fazemos, vamos à missa, ainda participamos, graças a Deus, de determinados momentos, mas é a vida eterna. Que Jesus também olhe por nós com muito amor, como ele olhou para esse jovem. Mesmo ele tendo muita riqueza, Jesus ficou também triste, porque Jesus quer a salvação de todos. Talvez em outra oportunidade ele tivesse o desejo de conhecer melhor a Jesus, porque muitas pessoas fazem isso, vive a riqueza, vive os bens, vive a terra, vive os momentos, mas aí quando está doente, lembra da igreja, lembra de Deus. Muitas pessoas roubam, fazem corrupção, desonestidade, aí depois eles querem fazer algumas coisas, maus obras boas, para poder ver se limpa um pouco da sujeira deles para com Deus. Com Deus não se joga, com Deus não se brinca. Peçamos a Ele então, como diz a segunda leitura, para que essa palavra eficaz venha trazer no nosso coração, penetrar no nosso coração o desejo de sermos melhores, de buscarmos a salvação, de não buscarmos bens terrenos, mas nos bens divinos, o desejo de amar, de compreender e buscar na sabedoria de Deus a nossa vida. Que Deus seja a nossa vida, não o dinheiro e não as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convido vocês a ficarem em pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. A Deus, fonte de toda a sabedoria, cuja palavra é viva e eficaz, façamos subir a nossa oração confiante, dizendo com alegria e esperança: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja, povo de Deus, com o Papa Francisco, os bispos, presbíteros e diáconos, religiosos e religiosas, cristãos, leigos e leigas, dando-lhes a graça de testemunhar com ousadia profética o Evangelho de Jesus, nós vos pedimos: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Fortalecei, Senhor, todos os missionários e dai a todos os batizados a docilidade necessária para fazer frutificar a graça e a eleição que receberam, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvar-nos. Animai, Senhor, a nossa diocese, nossa paróquia e todas as pastorais, movimentos e associações, concedendo-lhes a graça de serem espaços de acolhimento e escuta dos que sofrem, nós os pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvar-nos. Sustentai, Senhor, os agentes de pastoral e enviai às nossas paróquias pessoas disponíveis e comprometidas em trabalhar pelo reino, suscitando novas lideranças, nós os pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvar-nos. Abençoai, Senhor, a nossa Assembleia, aqui presente, a fim de que em vós tenhamos o nosso único sustento, desapegando-nos do supérfluo e caminhando livremente ao vosso encontro, nós os pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvar-nos. Olhai, Senhor, a nossa comunidade Santa Teresinha, para que todos nós tenhamos sabedoria suficiente para buscar somente a Ti e a nossa salvação. Que a gente possa colocar a nossa vida, a nossa família, os nossos trabalhos em Tuas mãos. Oremos. Senhor, socorrei-nos e salvar-nos. Escutai, Senhor, as preces que confiantes e humildes apresentamos à vossa providência, certo de que a vossa graça nos precede e acompanhe. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus.